Irmãos, quero saudar todos que estão assistindo, acompanhando, aí por todo o Brasil e o mundo, esse Aviva Brasil. É uma honra muito grande, irmãos, poder pregar nesse evento, no qual eu estive pela última vez, no ano de 2003, aqui em São José dos Campos. Ainda na época pensava no meu coração, na minha vocação. E no ano seguinte ingressei no seminário. E por conta dos afazeres pastorais, nunca pude retornar ao Aviva Brasil. Mas o Senhor fez um caminho e preparou. E hoje estou aqui, do lado de cá. Não é, irmãos? O Senhor cumpriu o que diz o Salmo. O Senhor fez o indigente assentar-se com o nobre. Bendito é o Senhor. Então, eu tenho certeza que muitos que estão assistindo e talvez começando uma caminhada com o Senhor, Ele tem preparado lugares altos para você, para que você pregue a palavra, para que você sirva a Deus, porque afinal de contas nós somos um povo admirador dos santos, justamente para sabermos que eles tiveram o seu tempo e agora é o nosso, não é, irmãos? É a nossa vez. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, eu sou o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira, na Grande São Paulo, diocese de Osasco. Tenho 9 anos de ministério sacerdotal, servindo ao Senhor com muita alegria, irmãos. E hoje, sob esse tema do nosso Deus de milagres, o Senhor pede para nós lermos, com a ajuda de Deus, uma passagem que nos vai trazer direção para essa tarde. E o Senhor vai fazer grandes obras nessa tarde, irmãos. Eu estou assim pela fé, já ouvindo o alarido da trombeta de um arcanjo sobre a nação, sobre os lares. Estou sentindo já assim pela fé o cheiro das águas celestiais para lavar alguma coisa, para operar alguma coisa. Irmãos, nós vamos conhecer a data de hoje por todo o ano como tendo sido a data que realmente fez a diferença para iniciar o ano dos servos de Deus. Irmãos, nós vamos ler no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Vamos ler Lucas capítulo 18, no versículo 1 em diante. É uma parábola conhecida por todos nós. Vamos ler, vou ler aqui nessa câmera para você acompanhar. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Veja, irmãos, existem 2 formas de nós alcançarmos milagres. A primeira delas é pela intervenção de alguém que possua o dom carismático extraordinário de ministrar esses milagres.
Então, muitos servos, servas de Deus, ao longo da história da igreja, tinham esse dom de operar milagres. E ainda há irmãos no nosso meio com esse dom. Ninguém ouse, ninguém pense pensar que os dons de Deus cessaram. Não, ainda há uma brasa que fumega, como diz o livro do profeta Isaías, e tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é dar uma soprada com essa palavra hoje para a labareda se reinflamar dos dons espirituais, dos dons de milagres. Mas também, irmãos, os milagres não são privilégios a serem vistos por quem tem o dom de ministrá-los. Todos podem alcançar milagres pela oração. Essa é a via ordinária do extraordinário. O milagre é extraordinário, mas há uma via ordinária para alcançar o extraordinário. O milagre Deus quer fazer. Deus quer fazer para gerar sinais de que Ele é conosco. Nós precisamos de milagres. Hoje o Senhor vai derramar milagres. Hoje mesmo, sabe por quê? Irmãos, porque sempre há uma atividade espiritual à disposição quando a palavra de Deus é pregada, quando os servos de Deus estão reunidos no seu nome. Porque quando os cristãos se reúnem e começam a pregar, ouvir a palavra, louvar a Deus, há de surgir a pergunta para alguém que nos veja de fora, um pagão. Um pagão que nos veja vai olhar aquilo e dizer: bom, em que este grupo difere de um círculo esotérico, um partido político, um grêmio estudantil, uma associação de moradores, um círculo filosófico? De que difere? Porque quando nós pregamos princípios do reino, por exemplo, eles são muito parecidos com filosofias positivas que sempre existiram. Boas filosofias existem muitas. Boas propostas de comportamento, de conduta, existem muitas. Discursos para massagear o ego, discursos retóricos para fazer as pessoas se sentirem bem, irmãos, tem muito. Tem muito coaching por aí pregando muito bem. E nada contra o coaching, é o trabalho dele, Deus o abençoe. Mas na igreja nós não fazemos coaching, irmão, nós pregamos palavra de revelação divina. Onde está então a diferença entre uma reunião cristã e uma reunião humana bem intencionada? Ambas são boas, mas a reunião cristã não é apenas uma reunião bem intencionada. A diferença, irmãos, é que uma reunião humana bem intencionada se congrega ao redor de uma mensagem. Congrega-se ao redor de um texto, de uma filosofia. Mas nós, irmãos, seja aqui, seja acompanhando pelas redes sociais, quando se prega a palavra, não há uma reunião ao redor de uma mensagem, não há uma reunião ao redor de uma filosofia. Há uma reunião ao redor de uma pessoa. Uma pessoa. E esta pessoa se faz presente espiritualmente. E porque se faz presente espiritualmente, precisa dar sintomas da sua presença. Do contrário, nós que somos humanos, seres de sentidos, não teremos como perceber a sua presença. Nós podemos dizer que o Espírito de Deus está aqui. Nós podemos crer pela fé que Ele está aqui. Mas Ele quer evidenciar que está aqui. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer demonstrar que está aqui, que está aí enquanto você assiste. Ele quer mostrar. E para mostrar, Ele opera sinais para evidenciar a sua presença no meio daqueles que o buscam. E alguns desses sinais são milagrosos, curas, maravilhas, toques interiores, consolações espirituais,
grandes coisas o Senhor quer fazer, vai fazer nessa tarde para deixar claro: eu estou aqui, eu estou no meio de vós. Para isso, irmãos, é preciso orar. Orar. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, em que é preciso recuperar mais do que nunca o valor de uma oração infalível. Infalível. Veja esse evangelho que o Senhor nos deu de ler nessa tarde. Essa viúva foi diante de um juiz iníquo. Jesus faz questão de dizer na parábola que era um juiz iníquo, ou seja, alguém nada inclinado a atender um pedido. Nada inclinado. Alguém que não estava nada inclinado a atender um pedido, se viu colocado numa circunstância, numa situação, na qual ele não pôde recusar. Isso porque ele é iníquo. Cedeu a uma pressão. Alguém que não ama, alguém que não tem o bem em si, pode ser colocado em situação para atender um pedido? Quanto mais aquele que ama as nossas almas. Quanto mais, é esse o sentido dessa parábola. Ele que nos ama não fará por nós? Ele fará, mas é preciso aprender alguns princípios com essa viúva. Irmãos, os princípios da oração infalível. Você sabia que existe um tipo de oração, uma espécie de oração que é infalível, ou seja, caso realizada dessa forma, ela jamais falhará? Se ela contar com certas disposições, com certos elementos, ela jamais falhará? Então tome nota aí na sua Bíblia ou num papel, os 4 princípios de uma oração infalível. Infalível. 4 princípios. Primeiro deles, irmãos, para uma oração ser infalível, é preciso que aquilo que você está pedindo seja para si. Vou explicar isso. Que seja para si. É o primeiro princípio. Veja bem, quando nós oramos por alguém, há um problema. Nós oramos por alguém, intercedemos, mas nós sempre vamos esbarrar junto com o Espírito Santo nas disposições do livre-arbítrio que Ele deu a ela no momento em que a criou. Deus, quando cria o ser humano, dá ao ser humano habilidades, faculdades, componentes, vamos assim dizer, que só Ele mesmo, Deus, tem. É o que nos faz imagem semelhante a Ele. Deus é livre. Criou porque quis, não porque precisasse. Criou porque desejou. Há livre-arbítrio no eterno. E porque nós somos imagem dele, refletida, semelhante, há livre-arbítrio em nós. Então, quando nós oramos por alguém, intercedemos por alguém, devemos fazer, mas é preciso sempre saber que a liberdade do outro será respeitada por Deus. Quando nós pedimos a conversão de alguém, quando nós pedimos a transformação de alguém, como devemos fazer isso? Com muita fé, muita insistência, crendo que o Senhor, no seu poder, vai enviar a ela todas as graças necessárias para que ela ceda. Para que ela ceda. Mas Deus mesmo não vai obrigá-la. Não vai obrigá-la. Agora, quando nós pedimos algo por nós, bom, o ato de pedir já é o sinal de uma abertura existente. Toda oração, para ser atendida, exige a abertura à resposta. Quando se ora, a porta da qual sai a oração é justamente a porta pela qual vai entrar o sinal, a resposta de Deus, a palavra de Deus.
aquilo que Deus dará como resposta, retorno da oração. A mesma porta. Então, pedir para si. Agora você diz assim, mas padre, eu quero ver milagres, sinais de Deus. Não sei, irmão, numa família, numa comunidade, numa paróquia, nesta nação. Irmãos, se a oração infalível é aquela que é feita por uma intenção minha, e eu quero que Deus atenda lá, eu preciso então me fazer com a realidade que está lá. Quando eu oro pelo Brasil, eu preciso entender, eu sou o Brasil, junto com todos os brasileiros. Eu não estou orando pelo Brasil como se o Brasil fosse uma entidade paralela a mim. Eu estou aqui e o Brasil ali. Quando nós oramos pela igreja, nós temos talvez no imaginário popular uma ideia de clero, como se a igreja fosse restrita ao clero, quando na realidade, numericamente, o clero é a menor porção da igreja. A igreja é todo o povo de Deus. Quando você ora pela igreja, entenda, você está orando pelo seu próprio corpo, por um metabolismo no qual você está inserido. E quando nós dizemos assim, a igreja isso, a igreja aquilo, como se ela fosse um ente externo a nós mesmos. Irmão, você é a igreja. Se você não se entende igreja, a oração pela igreja não surte efeito. Porque quando Deus quer responder a oração, essa resposta tem de entrar por uma porta, e ela entra pela porta da qual ela mesma saiu. A porta que se abriu para gerar um clamor é a que tem que continuar aberta para receber o retorno. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, a igreja, de nós, o Brasil, de nós nesta casa, de nós nesta comunidade. Quando você entende que você é a porta aberta para receber a resposta de Deus, então tudo por ali pode começar. Você sabe, irmãos, que eu vivi a adolescência, minha adolescência, numa comunidade em que os padres eram muito avessos ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Não só a minha comunidade, toda a diocese naquela época era muito avessa a tudo isso, muito avessa. E nós orávamos, Senhor, tem misericórdia, veja como o teu povo sofre. Nós, para poder receber algum avivamento, alguma virtude, se fortalecer, nós tínhamos que pegar um ônibus e ir para longe, vir aqui na Ide como eu vim, ir para Canção Nova como nós íamos todo mês, mas ali mesmo, irmãos, era viver nas catacumbas, escondidos, com medo dos padres. Nós tínhamos pavor dos padres, tínhamos medo dos padres, mas nós orávamos pelos padres. Nós orávamos, Senhor, tem misericórdia. E nós queríamos assim, padres que fossem cheios do Espírito Santo, padres que fossem renovados. E orávamos. Quando nós oramos pedindo que uma realidade seja renovada, no caso aqui, no meu exemplo, o clero, nós ficamos pensando, Deus vai fazer uma obra e vai avivar este clero que está ali. Mas não foi assim que Deus quis. Deus, através de um conjunto de circunstâncias, me pegou e disse, está vendo esse clero? Você quer ele renovado? Você quer o que você está pedindo? Então veja, vá lá, o seminário é aqui, entre, vire padre e faça o que você quer. Você está entendendo, irmão? A porta que se abre para o clamor tem que estar ela mesma aberta para o retorno. Eu quero avivamento no Brasil, então, o que é que de avivamento sai de você? Porque se não sai de você, se tudo você delega ao outro a responsabilidade de trazer a resposta, então você não é agente do corpo pelo qual você ora. Essa oração não tem garantia nenhuma de ser infalível. Eu quero, irmão, que suba da igreja uma oração infalível. Ela ora por ela mesma, porque ela ora ao seu amado, que é um só com ela, uma só carne, como diz Paulo aos Efésios. Há um matrimônio entre Cristo e a igreja. Eu sei que haverá um avivamento no Brasil, porque há brasileiros que se entendem como Brasil e oram por ele, por nós, Senhor, por nós, o Brasil.
E assim como o Senhor Jesus morre pela igreja quando ela não merecia, sendo Ele o grande cumprimento da profecia de Oséias, Jesus é o cumprimento da figura de Oséias, aquele que toma por esposa uma prostituta, uma meretriz, alguém que não merecia, mas dá a vida por ela, espera por ela, aguarda por ela. Esse é Cristo e a igreja. Então assim devo ser eu, pela igreja, pela nação, pelas comunidades, pela missão, pelas famílias. Bendito é o nome do Senhor. Agora, irmãos, tem um segundo passo. Um segundo passo para a oração infalível. É necessário que aquilo que nós pedimos, então, seja por mim mesmo e eu inserido na realidade, porque se não é para mim mesmo, não tem um coração aberto para receber. Sem coração aberto para receber, a oração não vai encontrar o retorno. Depois, segunda coisa, que aquilo que se pede seja algo essencial para a salvação. Essencial para a salvação. Aqui, irmãos, nós precisamos nos educar na vida espiritual, porque nós não percebemos que muitas das vezes nós nos tornamos pessoas que oram com muita piedade, com muita devoção, mas infelizmente com uma piedade, uma devoção materialista. Nós não percebemos. Porque, irmãos, veja, nem tudo que é matéria, em teologia nós chamamos matéria danata, né? Matéria perdida. Nem tudo que é matéria danada, matéria perdida, é matéria ruim. Quando você pede ao Senhor que abra uma porta de emprego, isso é algo bom, isso não é algo ruim. Tem que pedir que o Senhor abra a porta de emprego. Quando você pede saúde, saúde é algo bom, é um bem. Tem que pedir, não estou dizendo que não tem que pedir. Quando nós pedimos providência financeira, bom, nós precisamos de providência financeira para fazer a obra, para expandir a evangelização. Glória a Deus, precisamos pedir sim, não estou dizendo que não tem que pedir. Quando você pede proteção para a família, o lar, o Senhor guarde dos perigos, dos assaltos, etc. Percebe que são coisas boas, mas são todas coisas que dizem respeito a essa vida, todas. Trabalho, peça, mas um dia você ficará sem, porque no céu não tem carteira assinada, e nem autônomo. Pedir saúde, bom, saúde, qual é a melhor definição, aquela que eu prefiro? Saúde é uma coisa que um dia você vai perder, porque para morrer nós vamos ter que morrer de alguma coisa. De alguma coisa. Então nós pedimos cura, é bom, quando a cura é um sinal da presença de Deus. Pedimos um emprego, é bom, porque o emprego também é sinal da presença de Deus. Proteção para a família, irmãos, protegidos ou não, toda a família vai ter que passar pela morte para entrar no reino da glória. Você já parou para pensar que nós gastamos o dia, as horas, o tempo, o esforço, pedindo coisas que são boas, são legítimas, mas são para esta vida, materiais, para o corpo, para a casa, para esta vida aqui. Quanto tempo nós gastamos, como esta viúva do Evangelho, orando a Deus, clamando por justiça. Justiça é virtude, é valor, é algo que permanece. Quanto tempo nós gastamos em oração pedindo ao Senhor conversões, mudanças de vida, batismo no Espírito, crescimento na caridade cristã, pureza, santidade, castidade, estas coisas, irmãos, que não são materiais, essenciais para a salvação, ocupam menos minutos nas nossas orações do que todas as outras que eu mencionei no início. Para pedir, irmãos, alguma coisa material, pão de cada dia sobre a mesa,
Nós somos ágeis em orar, mas para pedir virtudes espirituais sem as quais não haverá avivamento, não haverá mudança na nação, não haverá mudança nos lares, aí a nossa oração é curta. Para pedir santidade, castidade, conversão, que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, aí a gente até dedica, quem sabe, uma manhã, um jejum. Mas para pedir um emprego, irmãos, para poder ter o dinheiro, que eu já disse que não é mal, mas é algo para esta vida, para o emprego aí se faz uma campanha de 7 dias, 7 dias dando volta na igreja, para poder Deus abrir a porta. Mas para um batismo no Espírito Santo da vida de alguém, meia hora. É assim, irmãos? É dessa forma que a nação vai mudar? Nós preocupados demais com esta vida, ao invés de sermos homens e mulheres mais espirituais, homens e mulheres de um fogo que não se apaga e não se extingue, porque tem a sua fonte no trono do Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Olha o que Deus está falando aqui. Quer avivar a igreja, quer avivar a casa, você quer conversões, você quer ver as coisas mudar, peça o meu Espírito Santo, porque com ele vem tudo de que tens necessidade. Então, irmãos, se nós estivermos pedindo coisas que não são essenciais para a nossa salvação, nós podemos receber, mas podemos também não receber. Porque cura é bom pedir, mas ser curado ou não, não implica na minha salvação. Eu posso ser salvo, doente ou saudável. Receber providência financeira, bom, eu posso ser atendido ou não. Não é uma oração necessariamente infalível, porque Deus pode dar ou não. Eu posso ser salvo na miséria ou na riqueza, se Deus quer me salvar. O que é essencial para a salvação, isso Deus tem prazer em dar. Para estas coisas, Deus tem prazer em responder. Precisamos elencar na mente e no coração que é prioridade para a salvação das nossas almas, das nossas famílias, da nossa nação, das nossas comunidades. Irmão, terceira coisa, terceiro ponto, para que a oração seja infalível. Então, pedir algo por si e estar inserido na realidade pela qual se pede. Que o que se pede seja essencial para a salvação. Se é algo que não é tão essencial para a salvação, mas pode contribuir para ela, Deus dará. Conheço pessoas, irmãos, que pediram cura a vida inteira e não receberam. Não receberam. Porque Deus não quer, porque Deus não tem poder para curar, poder Ele tem. Mas eu percebia que aquelas pessoas estavam sendo salvas muito mais pela sua enfermidade, carregando uma cruz, do que com saúde estragarem a própria alma, fazendo mau uso da saúde e irem queimar no fogo do inferno. Já disse o Senhor em outro evangelho, melhor te é ir para o inferno com um olho só do que para o céu com um olho só, do que com os dois perecer no fogo eterno. Então, o que é fundamental para a salvação, o Senhor dará. Se o Senhor não está dando ou não vai dar, é porque não é essencial para a nossa salvação, é capricho mesmo. E nós é que precisamos nos converter ao orar, e não convencer a Deus de que a nossa oração tem de ser atendida. E é aqui que vem o terceiro ponto: orar com piedade. Orar com piedade. Piedade é um dos 7 dons do Espírito Santo. Piedade é uma palavra que comporta dentro dela várias outras: humildade, reverência, temor, devoção. Tem horas, irmãos, que nós pedimos as coisas de que nós temos necessidade, e a vontade que dá é de dar um murro no sacrário. Eu sei que você quer, às vezes, dar um murro no sacrário. Senhor, atende. Mas a gente não pode, irmãos.
porque também passar pelos estreitos dessa vida são experimentos de Deus para verificar a nossa devoção, a nossa reverência. Somos seus amigos, sim, porque ele diz em João 15 que nós não somos mais chamados servos e sim amigos, porque ele nos deu a conhecer todas as coisas. Mas no mesmo texto em que ele diz, vós sois meus amigos, né, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, ele diz também, sereis meus amigos, se cumprirdes, se obedecerdes o que eu vos mando. Em qual amizade as coisas funcionam assim, em que um obedece o outro? Se é amizade, tem que haver cumplicidade, não obediência, não é? Obediência é algo que se presta a alguém que está superior, em condição superior. Numa relação de cumplicidade, não há obediência, há diálogo, é outro dispositivo para o relacionamento. Jesus quer ser amigo, mas para ser nosso amigo, ele não pode deixar de ser aquilo que é, e ele é Deus, e ele é Senhor, é amigo, mas a intimidade com ele precisa ser emoldurada pelo seu senhorio. É nosso amigo, é o nosso amado, mas a última palavra é a dele, não a nossa. Numa amizade, às vezes, irmãos, para que haja boa convivência, se cede à vontade do outro, porque afinal de contas nenhum tem autoridade suprema. Numa amizade é assim, no matrimônio é assim. Às vezes você cede até vendo que o outro está errado. Muito bem, então vou ceder para parar a encheção de saco e vamos nos dar mal, porque isso está errado, mas vamos nos dar mal nós dois juntos. Se cede às vezes porque, afinal de contas, não há uma palavra de autoridade final. Mas com Deus não funciona assim. A última palavra é a dele. Então a oração serve para nós conhecermos a santa vontade do Senhor, e não para convencermos a Ele da nossa vontade. Se na oração, se ao orar, se ao pedir, nós não estamos cada vez mais conformando, configurando, adequando a nossa vontade à dele, então nós ainda temos um modo pagão de orar, porque os pagãos também oram. As tribos indígenas oravam, os aborígenes da Austrália oravam, os pagãos gregos e romanos oravam, mas a oração deles era a seguinte: aqui está o meu sacrifício, me atenda, porque eu já paguei, está aqui o meu sacrifício. Se matava um animal, se punha um incenso no altar, aqui está o meu sacrifício, me atenda. Nós somos cristãos, irmãos. No cristianismo é o contrário. Deus mesmo em Jesus olha para nós e diz: ó, está aqui o meu sacrifício, me siga. Bendito é o Senhor. Ele é que tem que ser seguido, a vontade dele obedecida, não a nossa se tornando a dele. Tem muita gente na igreja com panca de cristão e coração de pagão, assim pulsando, ó, querendo convencer a Deus a todo custo de que a sua vontade é a melhor a ser feita. Bem-aventurado é aquele que pela palavra se deixa convencer pelo Espírito de Cristo. Senhor, o cálice é amargo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, porque tu és Criador, eu sou criatura. Piedade, irmãos, aguardar no Senhor, esperar no Senhor. Veja, essa mulher insistiu, e ao fim, o Senhor Jesus disse: e Deus não fará justiça? Por acaso vai demorar em socorrê-los? Aí no versículo 8 ele diz assim: digo-vos que em breve fará justiça. E aí nós estamos aguardando o Senhor fazer uma justiça na nação, em várias esferas da sociedade. Nós estamos aguardando o Senhor fazer justiça na igreja, nas nossas famílias. Estamos aguardando. O Senhor disse: em breve fará justiça.
Alguém pode dizer, bom, então a palavra está errada, porque está demorando. Não, o Senhor não demora, nós aqui somos ansiosos. Nós aqui somos ansiosos. Se o Senhor não agiu agora, é porque agora não é a hora de agir. O Senhor diz essa frase no final do versículo 8. Será que o Filho do Homem ainda vai achar fé sobre a terra? Sabe, será que o Filho do Homem ainda vai encontrar pessoas que sabem esperar? Que sabem esperar? Que não ficam se debatendo nos seus anseios, na sua ansiedade, mas que saibam esperar. O que me consola muito, irmãos, nas horas da minha ansiedade espiritual, pessoal, porque todos passamos por ela, aquela pressa de receber o que se pede. O que me consola é pensar, Senhor, o que seria da minha vida se tudo que eu quero o Senhor me desse hoje? Eu não teria mais nem o que pedir. O Senhor vai dando assim, ó. Como quando nós montamos uma árvore de Natal, como fizemos agora no fim do ano, e colocássemos todos os enfeites num galho só, ia ficar uma coisa tão pensa, desproporcional e feia. Tem que ir espalhando os enfeites pelos galhos. Então o Senhor vai espalhando bênçãos nos teus dias, vai espalhando ao longo da vida. Se o Senhor der tudo hoje, então amanhã já é dia de descer à sepultura, não é, irmão? Bendito é o nome do Senhor. Então está demorando para o Senhor abençoar. O Senhor diz, porque eu tenho vida longa ainda para ti, sonhos, planos, projetos, alegrias, e estas não passam na TV, nem se posta na rede social. Somente pela fé tu alcançarás. Glória ao Senhor. E também alguma coisa por revelação e antecipo, mas nem a revelação antecipa a profundidade, a largura, a altura do que eu tenho para dar para o meu povo que sabe esperar o tempo certo. Está tudo marcado na mão do Senhor. Por fim, irmãos, para encerrar essa pregação, o quarto dispositivo para a oração infalível: orar por si, que seja essencial para a salvação, ter reverência, piedade, aguardar, mas ao mesmo tempo, quarto princípio, insistir. Insistência. Eu li esse evangelho agora, de Lucas 18, mas os irmãos conhecem vários outros, em que o próprio Senhor Jesus ensinou a encher os pacová dele. Vocês já repararam? Irmãos, ele mesmo diz, ele conta essa da viúva, ele conta aquela, um amigo recebeu uma visita, meia-noite, não tinha nada para servir, foi à casa do outro, bateu. Se ele disser, não vou levantar porque já estamos deitados, eu, minha esposa e meus filhos, e o Senhor diz, se este amigo não levantar pela amizade, não levantará ao menos pela impertinência. O Senhor já falou lá, impertinência. Aqui é a mesma coisa. Não quero saber dessa viúva, mas ela já está me enchendo as paciências. Pode ser que ela me agrida até, porque com a minha demora ela está se irritando, e a irritação pode virar uma agressão. Então eu vou lá e atendo. Irmãos, é o Senhor que está ensinando na palavra. Vá para cima do eterno e não solte. Eu estou aqui de novo, Senhor. De novo. Santo Agostinho dizia, irmãos, que a oração, ela leva o tempo proporcional ao que vai ser recebido. Ele usava uma comparação de uma coisa que era própria lá do tempo dele, no século V, que eram os sacos de feira. Hoje em dia talvez a gente não entenda muito o que é isso, mas no mundo antigo se levava um saco com um elástico, daquele que você abre a boca e puxa a corda para fechar. E ele dizia assim, a oração é como a alma é como saco de feira. A oração é o movimento que se faz para abrir a boca.
do saco. Quando se vai à feira e se pega uma pequena fruta, pouco se abre, porque pouco se recebe. A fruta é pequena, abre-se pouco, põe-se o pouco. Quando o que se vai pôr no saco é grande, exige-se um esforço para ir alargando aquilo, a corda, porque afinal de contas o que vai se receber é grande. Leva-se mais tempo para alargar muito o saco do que para alargar pouco. Pois bem, a oração demora, Deus está fazendo a oração demorar, é porque o que vem por aí é grande. Então até alargar a boca do saco, ou seja, até alargar o desejo, a vontade, a disposição da alma, o Senhor vai deixando aí você no banho-maria do Espírito Santo até adquirir a temperatura certa do fogo que vem do céu, para que aquilo não seja um choque, mas uma conformação perfeita. Irmãos, uma oração assim, insistente, que pensa na salvação, que é para as realidades em que nós estamos, e com fé, devoção e confiança, essa não falhará, e não pode falhar. É essa oração que nós queremos fazer nesta tarde aqui. Se há alguém junto com você que assiste, se você tem como colocar, glória a Deus, a projeção, colocar na tela da televisão, ou num computador, ou aumentar o volume para que pessoas ouçam, aí dentro de casa, ou nos lugares em que você está nesse momento, ponha, para que as pessoas ouçam a oração, e recebam o que Deus quer fazer. Nós vamos orar agora, orar com insistência, para que o Senhor derrame avivamento sobre o Brasil, e que esse avivamento venha trazendo milagres, portentos, proezas, coisas maravilhosas, porque nós somos o povo de Deus, porque nós conhecemos um Espírito Consolador, e se os dias estão difíceis, pode ser que eles fiquem difíceis ainda mais ao redor de nós, mas dentro de nós tem de haver consolação, dentro de nós tem de haver, aleluia, um esteio, uma coluna que nos sustente e que não nos deixe tropeçar em desesperos. Bendito é o Senhor. Então nós vamos orar, vamos clamar com muita insistência, e com certeza o Senhor vai cumprir aquilo que eu dizia no início da pregação: o alarido de uma trombeta a tocar, uma água viva a ser derramada. Vou chamar aqui o irmão Josias e a irmã Ana, que vão me ajudar nesse momento de oração. Nós vamos clamar o céu. Glória a Deus. Se o irmão Juninho também sentir alguma coisa de Deus para passar para os irmãos que estão em casa, glória ao Senhor. Bendito Deus. Nós não sabemos quantas pessoas estão assistindo, quem são, onde estão, aleluia, Jesus, mas com certeza o Senhor, glória a Deus, tem alguma coisa preparada. Nós não precisamos conhecer, o Senhor conhece. Eu tenho certeza, aleluia, tem muitos membros da ID que gostariam de estar aqui, bendito é o Senhor, que tem pensado: meu Deus, como eu queria estar aí. O Senhor fala: eu vou até você, te farei sentir uma presença muito maior do que se aqui estivesse. Eu vou encher a tua casa, você está até dentro de um quarto. O Senhor me mostra, aleluia, um homem que sofreu um acidente, não sei se de moto, de algum veículo, e você está com a perna direita imobilizada, não pode pôr no chão. Bendito é o Senhor. Você está então assim na cama, com a perna meio para cima, orando, acompanhando, dizendo: Senhor, que palavra maravilhosa, que dia maravilhoso, como o Senhor já falou comigo de manhã, fala comigo à tarde. Então o Senhor diz: eu estou falando com você agora à tarde, recebe um abraço do meu Espírito, recebe alegria na tua alma. Você está até com medo, porque você trabalha e precisa dessa perna, está com medo de ficar sequelas. O Senhor fala: sinta a minha mão agora, eu vou refrigerar o teu ferimento.
alimento, eu derramo um lenitivo, um bálsamo maravilhoso. Fique em paz, o pão de cada dia não faltará. Eu reabilito esta perna para a glória do meu nome a quem tu invocas. Glória, glória ao nome do Senhor. Amado Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo, que enche a face da terra, contemple a oração de cada um dos irmãos que estão acompanhando. Cada um, aleluia, glória ao Senhor, irmãos que são ligados, que pertencem à missão ID, que estão espalhados pelo Brasil e que estão acompanhando esperançosos. Tem uma irmã que preparou assim uma mesa, colocou uma imagem, acendeu uma vela, está acompanhando desde de manhã. Glória ao nome do Senhor. Você está com aquela sede, aquela devoção, porque há uma tristeza na tua alma, você sofreu uma perda, você precisava desse encontro, você esperava que de alguma forma as coisas voltassem ao normal até o começo do ano, para que fosse presencial, mas você disse: não, eu não vou poder ir, eu não vou poder estar lá, mas eu vou me preparar aqui como se lá eu estivesse. Então o Senhor manda dizer: eu vou honrar essa tua boa disposição, recebe uma visita minha agora. Pode, eu colho cada lágrima nessa hora, pode soluçar o teu choro, porque os anjos já estão enchendo a sala da tua casa. Glória ao nome do Deus vivo. Amado Senhor, então visita todos esses irmãos da missão ID espalhado pelo Brasil. Glória ao nome do Senhor. Também pessoas que estão acompanhando fora do país, que estão sendo, aleluia, glória a Deus, nas alturas, que estão sendo visitadas também, que estão orando, que sentiram por esta palavra que precisam remodelar suas disposições de oração, disposições interiores. Senhor, manda avivamento, abençoa agora nessa tarde cada um que ora, que necessita de um sinal, de uma visita, de uma obra. Senhor, faça obras nas nossas vidas, nos lares, nas casas, nos ministérios. Reergue o teu povo, aleluia, suscita servos, fortalece as mãos que estão enfraquecidas. Nós estamos implorando, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida de cada um. Bendito seja o teu nome, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor, porque sem o teu Espírito nós nada podemos fazer. Derrama dons espirituais, Senhor, aleluia. Lideranças que estão assistindo, Senhor, e estão com um propósito na oração, meu Deus, reacende os dons espirituais como nós víamos no passado. Você está falando isso, glória a Deus. O Senhor fala: eu estou dando, a bandeja está passando, pode pegar o dom, recebe o dom, pratique o dom. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Amando de vassuiandere valavasere cantare labai. Ria la vassuiere cantare la haria la vassuiere cantare la bararaia. Aviva, Senhor. Aviva lideranças carismáticas. Aviva Ramanto de Vassubiandere Vashere Cantere Baia. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor contigo nessa tarde. Senhor Deus, eu quero pedir a tua intervenção agora, porque tem vida agora, Senhor, com a mão estendida, mendigando uma porção, Senhor, e o Senhor está ávido a declarar, a derramar avivamento sobre a tua vida. Então estende a mão, porque a porção está descendo do céu. Estende a mão, estende a mão, porque a porção está descendo do eterno. Estende a mão, porque hoje é tarde que o Senhor quer levantar os mortos. O Senhor fala para muitos que jazem a sepultura espiritual. Enquanto o padre pregava, o teu coração inflamava. Enquanto o padre pregava, você chorava, porque achava que não tinha jeito. A palavra vai entrando no teu coração, mas o teu coração endurecido pela dor, endurecido pelo pecado, endurecido pela mágoa. Hoje o Senhor está dizendo: volta às fileiras sagradas da minha igreja.
Essa palavra está inflamando a tua alma agora. Aquele que jaz na sepultura do desânimo, da depressão, da apatia espiritual, recebe aí, recebe agora aí, aonde você está. Avivamento, e que tem que produzir arrependimento. Que essa palavra gere uma profunda contrição na nossa alma. Porque não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Não existe avivamento sem metanoia. Não existe avivamento sem mudança de vida.